mas Elias debaixo do junípero. E antes de entrar nesse tema, tem uma pergunta para vocês. Deus me fez para... Você consegue completar essa frase? Fala aí para a pessoa perto de você. Diz para ele, Deus me fez para... Mas fala com certeza, não fala com dúvida, não. Você concorda com o que você ouviu? A pessoa que falou aí meio que representa o que você pensa? Quando eu rezava e pensava nesse momento, nesse dia, né, nessa noite, o Senhor colocava algumas coisas no meu coração e a primeira delas foi: Deus me fez para sempre. Deus te fez para a eternidade, Bárbara. Com outra palavra, mas você acertou. Deus te fez para sempre. Logo depois do tema, né, Elias debaixo do junípero, vem uma frase que descreve muito, e é muito importante para o que a gente vai conversar hoje. Quando o profeta precisa ser restaurado. Você pode dizer comigo esse tema? Quando o profeta precisa ser restaurado. Mais uma vez? Agora coloca um ponto de interrogação no final. E fala com entonação de pergunta. Mais uma vez. Agora responda. Sempre. Enquanto ele estiver vivo. A restauração não é um processo que começa no dano e termina na imagem perfeita, mas ela acontece enquanto estivermos vivos. Ou seja, não há nenhuma vergonha em precisar ser restaurado. Não há nenhuma culpa em passar por restauração. Não há nenhum prejuízo, nada que te diminua, que me diminua, em dizer eu sou um profeta em restauração. Por quê? Porque Deus me fez para sempre. E se Deus tem um projeto para a eternidade, Ele não vai desistir por causa de um arranhão, de uma rachadura, de um pedaço que quebrou, ou ainda que ele tenha se desfeito inteirinho, passou o pó, sabe? Você já passou por esse tempo? Oh, Deus, tu sabe. E quando a gente olha para aquele monte de farelo no chão, fala, não dá para voltar a ser vaso, gente, não tem como. Mas Deus me fez para sempre. E o projeto de restauração dele não termina enquanto eu estou viva. Dura toda a minha vida. E não porque eu sou terrível demais, não porque você é ruim demais, está quebrado demais, mas porque Deus é perfeccionista. Ele quer os detalhes restaurados. Ele quer as minúcias, ele não quer que fique bonito, ele quer que fique original, como ele fez. E por isso o processo é demorado, leva tempo, mas é muito bonito ser restaurado. Porque significa que Deus não desistiu de mim. E Deus colocava muito isso no meu coração, nem tem a ver com o resto do que a gente vai falar, mas se isso encontra espaço no seu coração essa noite, eu quero te dizer, não está nos planos de Deus desistir de você. Então, se estiver nos seus, desista dos planos e não de você. Você não alcançou um nível irrecuperável. Você não desgastou Deus, cansou Deus. Não é tarde demais, não está quebrado demais, não é repetido demais. Deus te fez para sempre, então Ele não vai desistir. Eu fiz uma viagem recentemente e aí eu fiquei num Airbnb, né? E eu cheguei, uma coisa é as fotos do site. Você já passou por isso, fala pra mim. Outra coisa é quando você abre a porta e, nossa, né? Que diferente. Me deu uma vontade de comprar uma lata de tinta e pintar aquela casa. Eu olhei e falei, gente, mas não tá igual a foto. Como é que eu vou dormir 3 dias nesse lugar desse jeito, né? E eu tive mesmo vontade de falar, vou comprar uma tinta, passar nessa parede. Eu falei, deixa de ser louca. Você vai ficar aqui 4 dias? Não vale a pena o esforço para algo tão passageiro. Entende por que você vale a pena o esforço de Deus? Porque você não é um Airbnb que ele vai deixar de lado depois de algum tempo. Você é uma morada de eternidade para o Senhor. E Ele não desiste de você.
Você entendeu isso? Porque eu acho que Deus me trouxe aqui só para dizer isso. Então não perca o meu tempo nem o tempo de Deus. E entenda isso de coração. Entenda nas noites de lágrimas. Entenda nas perguntas sem respostas. Que às vezes Deus não te responde exatamente o que você perguntou. Ou te livra daquilo que está te incomodando. Mas essa resposta vale para tudo. Você foi feito para sempre. Ele não vai desistir de você. E o processo demora. E leva tempo. E se aconteceu com Elias, minha gente, quem você acha que é para não acontecer contigo? Aconteceu com o brabo aqui, né? E a gente vai ler um pouquinho desse trecho da vida de Elias para poder mergulhar, para poder participar dela, para poder trazer como legenda para a nossa própria vida. Antes, uma pergunta. Alguém não me conhece? Alguém nunca me viu? Porque aí eu pulo a apresentar. Ah, tem gente que nunca me viu, então vou ter que me apresentar, né? Boa noite, bem-vindas, muito prazer. Eu me chamo Tatiana Porto. Eu acho que pelo meu bronzeado vocês já perceberam que eu não sou de São Paulo. Eu trago a cor morena do Rio de Janeiro, não pelo sotaque, porque esse passa. Acabei de chegar de lá, gente, tá carregadinho. Cheguei terça-feira do Rio de Janeiro. Vim por causa Júlia, vim por causa da pregação, viu? Que eu tava de férias, vim. Eu falei, não posso falhar com eles. Júlia me mandou mensagem, Tati, tá tudo certo para amanhã? O que tem amanhã? Ela já mandou, meu Deus. Eu falei, calma, brincadeira, tá tudo certo. Mas voltei com o sotaque carregadinho, sou carioca, mas Deus me atraiu a essa terra por um tempo. Eu voltei, mas meu coração ficou. E aí eu resolvi voltar e morar aqui definitivamente, pelo menos até onde Deus quer, né? Eu estou aqui no processo, vou viver no presente. Eu sou jornalista, eu trabalho numa fundação do Vaticano chamada Ajuda a Igreja que Sofre. É uma fundação que ajuda cristãos que sofrem, sobretudo por perseguição religiosa. Também tem uma novidade, gente. Agora eu sou professora num curso da PUC. Muito obrigada. É um curso de extensão que nós estamos abrindo e eu sou uma teacher agora. Voltei a ser, né? Porque eu fui professora de criança por muitos anos. Aí parei de lecionar, virei jornalista e agora volto para a sala de aula digital, que é online, e com um público bem diferente de criança, né, Júlia? Você que trabalha com criança, né? Lidar agora com os universitários de teologia vai ser um desafio, mas estamos aí. Tenho 40 anos, apesar dessa CUT. Concorda comigo aí para levantar minha moral? Para me dar uma autoestima? Obrigada, né? Adoro pregar aqui, gente, que maravilha. E essa sou eu. Mas vamos para o que interessa, que eu não vim falar da Tati, vim falar de Elias. E se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir em 1 de Reis. Eu esqueci. Aqui, achei. Então, eu esqueci mesmo. 19:1, Eu estou aqui olhando para o 19, mas não estou reconhecendo ele. Está na ponta da língua, né? Inclusive, sobre... eu lembro de uma dinâmica de você, Natália. Não me lembro se é sobrenome, mas eu lembro que no dia eu falei nome e sobrenome, endereçado, né? Papo interno, gente, deixa para lá. Mas falando nisso, né, de ser uma passagem que vocês têm na ponta da língua, a Bíblia já está até viciada de tanto que abre nesse trecho, né? Eu quero fazer um pedido de coração para você, comunidade Cristo Libertador, você que está acostumado com essa palavra, ouça com ouvidos inéditos. Deus tem sempre algo novo para tirar da palavra e é a grande beleza da palavra de Deus, que não envelhece. Se você assiste um filme 2 vezes, você já sabe o que vai acontecer. Mas se você ler esse livro 500 vezes, algo novo acontecerá todas as vezes. Então escute como se nunca tivesse ouvido. Porque Deus tem algo para dizer que nunca te disse. Amém? Então vamos lá em Elias 19. Eu até que podia, né, chamar Elias, o livro eu achei legal. Desculpa, Deus, vamos lá. 1 de Reis 19. Vamos começar no versículo 1, a gente vai fracionando aqui esse texto, para não ficar muito longo e para ir otimizando, né? Degustando aqui cada pedaço dele. Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio da espada todos os profetas. Ponto e pausa. O que aconteceu, gente, antes desse momento? Fale resumidamente.
Tipo série, quando você vai assistir, faz uma retrospectiva rápida do capítulo anterior. Diz aí. Os profetas de Baal foram lá, o que ele fez? Mandou molhar a fogueira, molhou as madeiras tudo, e aí desceu o fogo do céu, a fogueira pegou, viva São João, e os profetas saíram envergonhados, e o que aconteceu depois? Decapitou todos, passou ao fio da espada. É importante você entender isso para a gente continuar aqui. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Não é qualquer ameaça não, né, gente? A mulher não disse só eu vou te matar, vai de arrasta. Ela falou, mas que aconteça comigo pior se eu não fizer isso com você amanhã. Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Betsabeia, que pertence a Judá, e deixou lá o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre pedras quentes e um cantil de água. Comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Mas o anjo de Yahvé veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu pegar aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu montei a pregação todinha, ó. Aí no trem Deus mudou. Aí eu fiz tudo aqui no celular. Agora eu vou fazer o que ele manda, né? Ele podia ter mudado antes para não me dar o trabalho, mas ele é Deus, é ele quem sabe. Vamos lá. Quando o profeta precisa ser restaurado, a gente já respondeu, né? Quando que ele precisa? Sempre. Não há perfeição em nós. Deus vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai transformando à medida em que vivemos. É interessante notar que essa passagem aconteceu na vida de Elias depois de uma grande derrota, de uma grande falência, não foi? Pelo contrário. Foi depois do quê? De uma grande vitória, de uma coisa assim ostentosa. Todo mundo ficou sabendo que o cara era brabo. Aí ele recebe uma ameaça e fraqueja e pede para morrer. Fala, Deus, acaba logo com essa vida, tá desgracenta. Não tá dando não, ninguém se converte. Olha o que acontece com esse lugar, eu não quero mais participar desse plano. Me manda embora, me leva, me tira dessa vida. Às vezes a gente atribui a grandes derrotas as consequências do que sentimos, os nossos desânimos. Mas às vezes o desânimo acontece porque o nosso plano não aconteceu. E a gente nem sabe qual é o de Deus. É a nossa versão da história que foi contrariada. Deus nunca disse que estava errado. Um segredo, Deus nunca disse que Elias era para converter todo mundo. Deus mandou ele pregar, profetizar. As consequências do que ia acontecer aí era problema de quem ouvia, né? Às vezes a gente atribui, não, porque Deus me enviou para converter, para resgatar, para alcançar, para transformar. Cara, preste atenção no que Deus te pediu de verdade. Para Elias, Deus pediu profetiza. Aí ele não viu fruto e não viu também utilidade em si. Então vamos acabar com isso aqui, vamos parar de perder tempo e me leva logo de uma vez. Não foram os planos de Deus que deram errado. Foram os planos de Elias que não aconteceu. Mas não seja feita a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Dá uma reavaliada aí na sua vida e vê se muito dos seus sofrimentos não acontecem porque os seus planos não estão acontecendo. E a gente jura que é o plano de Deus. E a gente arruma culpado para ele não estar acontecendo. Calma.
Ouvi uma vez que geladeira vazia também é a providência de Deus. Faltas, perdas, decepções, a gente vai falar sobre isso aqui. Às vezes também, não que Deus quis, mas Deus se aproveita de momentos como esse para fazer o quê? Para restaurar. Que é o propósito dessa noite, né? A gente vai falar de quando o profeta precisa ser restaurado. Então a gente parou aqui na passagem, deixa eu beber uma água. Elias estava pura derrota, né? No deserto, andou um dia inteiro. Vocês já viram um junípero? Eu fui pesquisar, eu até trazer impresso para vocês verem, mas eu recomendo a pesquisa. A gente pesquisa tanta besteira, né? O histórico do ChatGPT que o diga. Mas é uma plantinha super baixa, quase não tem sombra. Ele estava numa mediocridade de sombra ali. Cansado, derrotado no meio do deserto, decepcionado. Estava numa derrota só. Ele precisava de restauração. Que ele era o momento perfeito, né? Para Deus agir. E Deus restaurou Elias. Restaurou de maneira física, emocional / espiritual. É uma só, quero juntar essas duas, e eu vou te explicar por que elas estão juntas, e ministerialmente. Deus restaurou Elias física, emocional, espiritual e ministerialmente. Consegue entender? A gente vai passear por cada um desses três, cada uma dessas restaurações, mas é muito importante você entender como Deus não faz as coisas pela metade. É muito bonito que Deus olha e fala, olha o trabalho que esse aí vai me dar, hein? Mas vamos fazer a obra completa. Vamos cuidar do corpo, da mente, da ligação dele com o Pai e do propósito da vida dele. E ele começa pelo corpo, não é? Vamos voltar lá para a palavra? Lá em 1 de Reis 19, agora a partir do versículo 9. Ah, não, na verdade a gente já leu essa parte do física. Vamos deixar aqui porque a gente já leu. Porque o que aconteceu? Elias dormiu. E aí, do nada, toca aquele despertador, né? O anjo acorda Elias e faz o quê? Manda ele comer. Aí Elias abre o olho e tem o quê? Um entregador de iFood prontinho, perguntando débito ou crédito. Não, na verdade, o que tinha ali pronto para Elias? Pão. Eu quero os detalhes. Me fala que o pão cozido onde? Nas pedras quentes. Sabe quanto custa uma pedra quente no Outback? Ah, é caro. O negócio foi alto nível ali. Pão cozido nas pedras quentes, o que mais? Um cantil de água. Ok, é isso que ele viu, né? Então Elias comeu, bebeu e fez o que depois? Dormiu. E depois? Acorda, Elias, hora da ceia. Jantou, agora tem a ceia. E ele comeu, bebeu e estava pronto. A gente está falando da restauração física de Elias. Deus atendeu às necessidades instintivas de Elias, que era comida, bebida, sono e segurança. Comida. Pães não, né, gente? Eu acabei de falar que você é professora. Pães cozidos e água no cantil. Me chamou muita atenção o detalhe de como essa refeição estava disposta para ele. Porque se a gente volta lá no deserto, onde outro povo também foi alimentado, né? Saiu água de onde? De um cantil? Da onde? Moisés bateu na pedra, na rocha, e saiu água. E o pão? Estava cozidinho numa pedra quente? Não, era uma gosma, né? Que caía do céu como orvalho. Era cru. Mas para Elias teve esse detalhe. Não é que Deus gostava mais de Elias, Moisés, desculpa aí, eu não quero causar problema entre vocês. Mas Deus deu detalhes de uma intervenção humana para alimentar Elias. Não nasceu de uma pedra, não era um rio, uma nascente, era um cantil. Uma coisa construída pelo homem. O pão cozido, ele passou por um procedimento, por um processo, para chegar naquele ponto, naquele jeito que ele estava, cozido, né? Só quem já comeu um pão cru sabe o valor de um pão cozido, de um pão pronto ali, né?
Deus fez com que o alimento de Elias não fosse só espiritual, não fosse só sobrenatural, não tivesse ação só divina, mas passasse por uma intervenção humana. E por que isso me chamou? Porque às vezes a gente espera que a nossa saciedade seja algo extraordinário e muitas vezes ela está no irmão, ela está na partilha, na escuta, no dividir o peso do que eu estou vivendo com ele. Ou às vezes sem mesmo partilhar, mas olhar para a vida dele e ver, caramba, ele conseguiu, eu vou conseguir também. Às vezes a gente se isola e fica pedindo que Deus haja de maneira sobrenatural e grandiosa. E Deus tem uma forma humana. Quantas vezes você foi restaurado pelo gesto simples de um ser humano? Pensa aí, coisa simples. De observar o cuidado de alguém, o detalhe, sabe, do carinho de alguém. Lá no meu trabalho tem uma menina que pendurou um bilhetezinho no espelho do banheiro das meninas. Eu não me lembro direito o que é, mas que está escrito, mas está escrito: a sua beleza não aparece nesse reflexo, é interior. Uma mensagem linda. Que partiu do quê? Não sei, Deus colocou alguma coisa no coração dela e ela botou o bilhete lá no banheiro das meninas. E eu achei de uma delicadeza. Eu me senti cuidada, amada por Deus, por aquele bilhetinho colado com durex do lado do espelho no banheiro feminino. Às vezes são detalhes humanos e tem duas óticas para a gente olhar aqui. Primeiro, cuidado para não estar esperando algo super sobrenatural e Deus colocou do seu lado a pessoa que vai te alimentar, que vai te ajudar a saciar a sua fome. E a outra ótica é talvez você seja a pessoa que vai saciar a fome de alguém. Talvez você ache, não, fulano precisa... se ele ouvisse aquela pregação da Tatiana, nossa, ia ser ótimo. Se meu marido estivesse aqui nessa noite, meu filho... Mas talvez a conversa que você vai ter com ele hoje ou amanhã tem muito mais peso, muito mais valor, é muito mais transformadora do que se ele tivesse escutado 5 pregações. Talvez você precise encher o cantil. Eu não sei se Deus fez um homem passar por ali enquanto Elias estava dormindo, a gente não vai saber. Mas ele fez com que o alimento, a saciedade, a fome e a sede de Elias fossem saciadas por elementos que passou por uma intervenção humana. Talvez Deus queira te usar para saciar a necessidade de alguém. Ou talvez Deus já aproximou alguém para saciar a sua. E você ainda está olhando para o céu, esperando sair água de pedra, cair o pão cozido do céu. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E aí vem o sono e a segurança, porque Elias estava o quê, gente? Em fuga, não é? Jezabel estava lá cuspindo fogo, fogo no zoio, né? Querendo matar ele de todo jeito, e ele vai e dorme. Ele dormiu na segurança de quem? Quem apareceu ali para ele? De maneira como que ele pudesse comer, beber e dormir mais um pouco. O anjo. Deus atendeu a necessidade instintiva de segurança também de Elias. Ele comeu, ele bebeu, ele dormiu e ele confiou que ali era um lugar onde ele podia descansar. Eu quero falar primeiro dessa restauração física, porque às vezes a gente acha que tudo que a gente precisa é apenas espiritual. E às vezes um bom cuidado com o corpo muda muito a sua vida espiritual, o seu entendimento sobre você. Eu estou pessoalmente nessa luta. De verdade, eu fiz um curso sobre Santa Hildegarda. Alguém já ouviu falar nela? Conhece? Gente, a mulher é muito braba. Doutora da igreja, mística, a mulher é sensacional. Você vai lendo as coisas, você acha até que não é de igreja, que não é católica. Ela fala das pedras, do poder de cura de pedras, né, de coisas naturais. Mas você vai olhar para a história da mulher, não é à toa que ela é doutora da igreja, né, gente? A igreja entendeu que aquilo que ela trouxe é algo que dá suporte à igreja católica em todas as gerações. Por isso ela é uma doutora. E ela fala muito sobre esse cuidado com o corpo, com a alimentação, com o tempo de sono, com saúde mesmo, fazer atividades físicas. Eu estou um pouco envergonhada de falar sobre isso, porque eu sei que eu não sou um modelo, Mas eu juro que Deus falou isso para mim. Eu falei assim, como é que eu vou falar sobre isso se eu estou nesse processo? E é justamente por isso que eu posso falar, porque eu estou vivendo. Eu vivi muito tempo achando que a minha dedicação tinha que ser só espiritual. Que eu precisava cuidar da minha mente e do meu coração para Deus, da minha alma. E Deus me falou, no início desse ano, todos os anos,
eu começo o ano pedindo uma palavra, um rema, para eu viver o ano, né? E nesse ano Deus me pediu disciplina, eu não sabia nem que tinha essa palavra na Bíblia, gente. E tem. Tá aqui. Deus me pedindo disciplina. E eu falei, tá na hora de despertar. E eu comecei um processo demorado, mas em nome de Jesus, com resultado. Mas que realmente me despertou para essa necessidade. Como você tem cuidado do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono, de tempo, de intervalos de descanso, de lazer. Deus começou a restaurar Elias pelo corpo, porque ele entendeu que era necessário passar por isso também. Não diminua, não minimize. Gula é um pecado capital, não à toa, porque ele realmente destrói. Assim como a idolatria ao corpo, de muitas pessoas que vão para a academia e transformam os próprios músculos em troféus. Isso não é cuidar do corpo. Isso é colocá-lo em risco. O cuidado com o corpo foi o primeiro ponto onde Deus começou a restaurar Elias. Mas não parou por aí. Porque depois da restauração física, ele comeu, bebeu, dormiu, confiou. Veio a restauração emocional e espiritual. E é essa que a gente vai entrar aqui na palavra agora. Você pode voltar para 1 de Reis 19. Agora sim, no versículo 9. Lá, ele entrou na gruta onde passou a noite. E foi-lhe dirigida a palavra de Yahvé nestes termos. Eu vou fazer uma pausa, porque eu esqueci de falar algo importante. Quanto tempo Elias tinha caminhado antes de parar debaixo do junípero? Volta na palavra aí. Um dia. Como ele ficou no final dessa caminhada? Cansado, acabado, quero morrer, Deus me leva. E aí depois que ele comeu, bebeu, ouviu a Deus através do anjo, quanto tempo ele caminhou? E 40 noites. Não tira a noite não, porque caminhar de noite é difícil, viu? Não tira o mérito aqui não. 40 dias e 40 noites. Qual a diferença de um para o outro, gente? Como ele ficou tão exausto depois de um dia, mas caminhou 40 depois? Porque esforço sem propósito desanima. Agora, esforço com propósito prepara. Pelo que você tem se esforçado? Pelo que às vezes a gente entra no modo automático e vai fazendo uma coisa atrás da outra e vai repetindo rotinas e vai fazendo aquilo que é a minha competência, é a minha responsabilidade, aquilo que eu preciso dar conta no ministério, na comunidade, no trabalho, na faculdade, em casa, na família. Encontre propósito, senão você vai ser uma descabelada. Você vai ser um afogado em problemas. E aí, quando você não começa a ficar muito cansada, porque está fazendo esforço demais, você começa a buscar alívio em vícios. Tantos vícios. Bebida, telas, necessidade de estar conversando, falando com pessoas. Eu fiquei feliz de... Não, deixa eu melhorar. Eu vi sentido em não ter música hoje, porque é sobre brisa suave que a gente vai falar. A Bárbara fez um silêncio profundo aqui no final da canção. E Deus me tocou naquele silêncio. A gente acha que silêncio é o intervalo entre dois momentos, né? Mas silêncio é momento. Silêncio é fala. Silêncio é escola. Faz sentido não ter música hoje para você escutar o silêncio junto com a vontade de Deus. Então, repetindo, esforço sem propósito desanima, mas esforço com propósito prepara. Elias, caminhar 40 dias e 40 noites não foi o que Deus pediu para ele, foi o que ele precisou fazer para cumprir o que Deus queria. Ainda tinha coisa para fazer, não é uma maratona que ele chegava, 40 dias, 40 noites, cheguei, pronto, acabei meu trabalho. Não, agora vai começar. Porque tem um propósito, isso não cansa. Vamos voltar lá para a palavra, vou ler de novo esse versículo 9, para a gente continuar de maneira completa. Lá ele entrou na gruta, onde passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra de Yahvé nestes termos. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos. Eu me pedi... Porque os israelitas, eles abandonaram a tua aliança. Derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Ficou somente eu,
e procuraram tirar minha vida. E Deus disse: sai e fica na montanha diante de Yahvé. E eis que Yahvé passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yahvé. Mas Yahvé não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto. Mas Yahvé não estava no terremoto. E depois ainda do terremoto, um fogo. Mas Yahvé não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu, e procuraram tirar minha vida. Yahvé lhe disse: vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã. Ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. E ungirá Eliseu, filho de Safa, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, todas as bocas que não o beijaram. Palavra do Senhor. Quer bater aqui? Se não, é 10 minutos mesmo? Meu Deus! Vamos lá, porque aqui começa a restauração emocional e espiritual de Elias. Elias é convidado a entrar na caverna e espiar pela rocha. Deus tem ali um diálogo com ele. O que Deus pergunta para ele? O que? Elias responde o que ele está fazendo ali? Ele começa a esbravejar. Porque os israelitas, todo mundo adorou Baal e lá mataram os profetas. Começa a reclamar. E Deus pede um momento para ele. Pede para ele espiar pela rocha. Aí passa o quê, gente? Fala para mim. Passa um? O que mais? E fogo. E quem não estava no furacão, no terremoto e no fogo? Deus. Onde Deus estava? Na brisa suave. O que Elias fez, eu vou passar mais rápido por essa parte, tá? O que Elias fez foi espiar para dentro de si mesmo. Era dentro de Elias que havia furacão, terremoto e fogo. E por isso ele não conseguia estabelecer um diálogo coerente com Deus. Porque ele estava na turbulência daquele furacão, daquele terremoto e daquele fogo. E eu fiz aqui uma analogia dessas intempéries, dessas ações da natureza, com as nossas coisas interiores. O que seria o furacão? O que é um furacão propriamente dito, gente? É um redemoinho de ventos que mistura tudo. Ele representa as confusões dentro de nós. Quando a gente já não sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é passado e o que é presente. Já viveu isso? A gente vive coisas do passado como ainda se fizesse parte da nossa vida e não está mais. Esse furacão é essa confusão interior que não deixa terminar ciclos, que não deixa enxergar as coisas como são. A gente vê verdade e fala, isso aí é mentira. A gente vê mentira e fala, tenho certeza que é verdade. Essa confusão das misturas que as coisas do mundo, quando entram em nós, com as promessas de Deus, com aquilo que conhecemos de Deus, acontece. Deus não está nessa confusão, nessa mistura que acontece no nosso interior. E a gente, não, mas isso aí é exagero, eu não preciso viver isso também. Não, mas isso aqui, ó, quem não vive assim, tá em pecado. A gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado. É esse furacão dentro de nós. Depois do furacão, o furacão é as confusões. O furacão são as confusões. Depois do furacão veio o quê? O que é um terremoto? A gente viu aí, ainda estamos ajudando a Venezuela, depois de tudo que eles viveram, né? O que é um terremoto, gente? É o abalo.
E você foi muito profundo, né? Fez uma explicação geográfica. É o abalo do chão, né? Vamos ser mais superficial aqui? Obrigada. Vamos, se quiser, as placas tectônicas se esbarraram e então causaram um abalo sísmico, né? Segundo a escala Richter. Mas é o abalo do chão. E o terremoto significa as decepções. Quando aquilo que você considera sólido move-se debaixo dos seus pés. Quando aquelas certezas que você vem, de repente, sacode. As suas seguranças. Gente, tem coisa mais segura que o chão? Você tem medo de andar numa ponte, né? num viaduto, mas o chão é seguro. Né? Tem até de chão ninguém passa. E se o chão balança? Que segurança tem? São as decepções das seguranças afetadas, abaladas, daquela pessoa que eu confiava e que me traiu. Daquela situação que eu achava que estava firme, que ia viver assim para o resto da vida, e ela se desfaz. É isso que acontecia dentro de Elias. Esse terremoto interior, essas decepções com aquilo que ele considerava sólido, com o que ele considerava estável, seguro. Então, o furacão são o quê? As confusões. E o terremoto? As decepções. E o fogo? O fogo, minha gente, isso é segundo a Tatiana, então vocês não vão acertar mesmo, né? Tudo bem. São as perdas irrecuperáveis. Você consegue salvar alguma coisa de um furacão? Não? Consegue, às vezes sobrevive, né? Tem até umas vaquinhas que aparecem voando, de repente ela tá lá pastando depois. Você consegue salvar alguma coisa de um terremoto? Uma coisa ou outra, sim. Mas e de um incêndio? Vira cinza, vira pó. Você tem que esperar o fogo acabar para ver o que ele vai deixar sobrar. Não é verdade? Esse incêndio, esse fogo dentro de Elias são as perdas irrecuperáveis. Aquilo que foi não tem mais volta. São os lutos, os falecimentos, as demissões do emprego dos sonhos, a perda de recursos financeiros, distanciamento de amizades. São perdas que te machucam, porque você jurava que aquilo ia ficar com você pro resto da vida. Mas simplesmente deixa de existir. E é engraçado como às vezes a decisão de outras pessoas modificam tanto a nossa vida. Eu devia participar dessa sua saída, dessa sua decisão, porque isso vai mudar muito a minha vida. Eu devia ter voto, né? Mas não, as pessoas são livres para ir, para escolher não, para se afastar, para não querer mais conviver com você. E essas perdas irrecuperáveis são esses incêndios. O que são os incêndios? E Deus não está na confusão, na decepção e nas perdas irrecuperáveis. Não dá para ouvir Deus quando tudo que você escuta é essa bagunça interior. Deus ali nessa espiada que Elias deu para dentro de si mesmo, disse: calma, estabilitas, te acalma porque eu estou aqui. Só que você só consegue me ver se você se acalmar. Se você deixar de procurar justiça no que te aconteceu, de encontrar saídas, buscar e inventar soluções, só se acalma. Na brisa suave, na tranquilidade, eu vou te dizer o que fazer. E foi o que Deus fez, não foi? Depois da brisa suave, o que Deus fez? E é engraçado o diálogo, porque Elias insiste, né? Deus tenta de novo e fala: Elias, o que fazes aqui? Ele repete o mesmo discurso, né? Mas é que os israelitas, Deus, eles traíram e mataram todo mundo, só sobrou eu. E aí o que Deus faz? Dá uma resposta para Elias sobre isso? Ele fala: é verdade, os israelitas não prestam, fogo nos israelitas. Ele fala isso? Deus muda de assunto. E aqui ele começa a terceira restauração de Elias, que é a restauração ministerial. Ele fala para Elias: Elias, ainda há unções a fazer. Eu vou ler esse trechinho que é para você entender. Vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã. E aí começa a falar de todas as unções. Não vou perder tempo relendo. Mas Deus diz: para de olhar para trás, para quem adorou, para quem traiu, para quem desistiu.
olha para frente, porque ainda há unções a fazer. Ainda há gente que você precisa derramar óleo. Você não deixou de ser profeta para eles. Ainda existem alcançados a serem alcançáveis. Aliás, ainda existem não alcançados a serem alcançados. Se desprende do que passou, de quem traiu, de quem tá a culpa e olha para frente. Para de ficar buscando justificativa na sua dor. Para de ficar encontrando motivos para ter pena de si mesmo. E olha para frente, porque eu não desisti de você como profeta. Eu só te desloquei para outros ungidos. E ele dá um detalhe interessante aqui, ó. Mas pouparei em Israel 7.000 homens. Olha isso aqui, dá uma camisa, gente. Todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todas as bocas que não o beijaram. O que Deus disse aqui para Elias, gente? Você nunca esteve sozinho. Elias olhava para Israel e só via o quê? Traição. Só via os que adoravam, os adoradores, os idólatras. Mas Deus contou. 1, 2, 5.000, 6.999, 7.000. Haviam os que eram fiéis. E Elias estava tão preso aos infiéis que não enxergou 7.000 joelhos que não se dobraram e bocas que não beijaram. Você entende o quanto a dor, a nossa própria dor, nos turva? E aí ele se convenceu de que estava sozinho. E por isso ele quis o quê, gente? A morte. Deus disse, cara, tu nunca esteve sozinho. Tinha 7.000 ali que você podia ter pedido ajuda. Que você podia ter fortalecido. Talvez seriam 7.800 se você tivesse lembrado, falado com eles. Aí 800 que acabaram fraquejando ali no final seriam contados. Há 7.000 joelhos que não se dobraram. 7.000 bocas que não beijaram Baal. Há irmãos entre vocês, há pessoas que estão lutando a mesma luta, que estão sendo desafiados do mesmo jeito, que também estão sendo ameaçados por Jezabel. Há irmãos entre vocês passando pelo mesmo. E Deus diz, eu vou poupá-los. Ou seja, eu vou uni-los a você e a esses novos ungidos. Um resgate dos que permaneceram sem dobrar joelhos, sem beijar o ídolo. E daqueles que Deus unirá com uma nova unção. Deus restaurou Elias fisicamente, emocional e espiritualmente. É que eu vou explicar por que eu juntei esses dois. Porque quando Elias se reorganizou, quando ele organizou a sua cabeça, o seu entendimento, lembra do furacão, do terremoto, do fogo? Ele encontra quem? Deus. Às vezes o encontro espiritual está na organização emocional. Não sou psicóloga, Fabiana pode pegar o microfone aqui. Falar, ai, meu Deus, muito melhor que eu, mas é muita verdade. Eu li uma frase que faz muito sentido. Toda bagunça começa no excesso, não é verdade? É o excesso de coisas que deixa tudo bagunçado. Você precisa organizar. O caminho, deixa eu mudar. Cristo é o caminho para a sanidade. Eu sei que você conhece essa frase na versão da santidade, e é também, claro. Mas Cristo também é o caminho da sanidade. Todas as doenças emocionais e espirituais que esse tempo está sendo atingido estão com bulas prontas aqui na Bíblia. Jesus lidou com todas elas. Com traição, com demora, com decepção. Lê o Evangelho. Você imitar a Cristo, você estar com Cristo, é você trilhar o caminho para a sanidade. Porque o mundo está caminhando para a loucura, gente. O mundo é muito... Eu não sei se você entende a profundidade do que eu estou falando. E do profetismo que isso é. O mundo vai enlouquecer. Ele não vai saber mais o que é sano e insano. Não vai saber mais o que é certo, o que não é, o que é real e o que é imaginação, devaneio. Só os que seguirem a Cristo terão sanidade. Então, essa restauração espiritual, ela acontece junto com a restauração emocional. Eu quase bebo o microfone. Acontece junto. E depois a restauração o quê? Qual a última restauração? Ministerial. Porque ainda existe uma missão. Fala aí para a pessoa perto de você. Ainda há uma missão.
Ainda há um trabalho a fazer. Olha para alguém que está longeão de você e fala assim, ainda tem gente para ungir. Vamos derramar muito óleo ainda na cabeça dos outros. Obrigada, levou a sério que é dinâmica, muito obrigada. Ainda há uma missão, ainda há libertações, ainda há cadeias para cair, ainda há pessoas para serem alcançadas que ninguém dá nada por elas, que a própria mãe olha e diz, não tem mais jeito. Mas aí vai Elias lá e diz, sobre você derrama o óleo e Deus te restituirá. Deus te restaurará, porque esse é o papel dele, nos restaurar.